Continuação de inferência estatística, parte 2. Nós vimos que os intervalos de confiança são usados para estimar parâmetros, por exemplo, estimar a média de uma população. O teste de significância é um pouco diferente, mas bastante relacionado. É usado para avaliar a evidência em favor de uma afirmação sobre a população. Por exemplo, se eu perguntasse, é verdade ou não que a média da população, é igual a 100? Eu posso fazer ou testar esta hipótese de que é igual a 100 usando um teste de significância. Ou, por exemplo, será que a média de uma primeira população é igual à média de uma segunda população? Testar esta afirmação, avaliar a evidência para esta afirmação é fazer um teste de significância. A hipótese nula, que a gente chama frequentemente de H0, é o que o teste de significância realmente vai avaliar. O teste de significância avalia a evidência contra a hipótese nula. É a hipótese de que não há diferença. Por exemplo, se eu quiser testar, é verdade que a primeira população tem a mesma média da segunda população? Em outras palavras, é verdade que não há diferença entre as duas médias? Isso seria a minha hipótese nula. Hipótese nula é que não há diferença entre duas situações. Nós vamos testar a evidência contra essa hipótese nula para refutá-la ou não. Do outro lado, temos a hipótese alternativa, também chamada de hipótese de pesquisa, que frequentemente é o que nós achamos que é o correto. A hipótese nula não é aquela que a gente quer que seja correta. A gente está atrás da verdade. A gente não tem o querer para nós, para o cientista. A hipótese nula diz, não existe diferença e eu vou testar, mas frequentemente eu estou achando que haverá diferença entre duas situações. Por exemplo, um programa que eu fiz será melhor do que o anterior, então é minha hipótese de pesquisa. Posso até torcer para que a hipótese nula seja refutada, mas eu tenho que manter a minha atitude científica de não ter viés. Para fazer um teste, precisamos de uma estatística. Às vezes eu vou comparar médias, às vezes eu vou comparar medianas. Então eu preciso escolher uma estatística. Essa estatística terá uma distribuição. Por exemplo, sabemos que a média é uma estatística que obedece à distribuição T de student, e ela é muito usada frequentemente. Então, uma estatística deve ser escolhida e vamos ver qual estatística escolher em vários casos em outro segmento. Essa estatística, portanto, vai medir a compatibilidade entre a hipótese nula e os dados. Eu vou obter dados experimentais, por exemplo, e eu vou analisar esses dados, fazer um teste para ver o que faz mais sentido. A hipótese nula ou a hipótese alternativa? Os dados me dão mais, tendem a me fazer mais acreditar que a hipótese nula está certa ou a outra. Isso nos leva a p-value e significância estatística. Então veja, vamos supor que eu tenha uma população cuja média eu não conheço, mas eu tenho uma afirmação que diz μ igual a 10. Eu acho que μ igual a 10 e eu gostaria de testar essa afirmação usando um teste estatístico. Então, se esse H0, essa aqui é a minha hipótese H0. H0 é μ igual a 10 e minha hipótese alternativa é simplesmente μ não é igual a 10. Então, eu tenho aqui, se essa hipótese H0 for verdadeira, eu terei uma distribuição para a média, minha estatística para a média amostral terá uma distribuição student de t, por exemplo, se os dados forem normais, com média 10. Eu tiro uma amostra e eu obtenho o valor 20.
eu obtenho o valor 20. Você vai dizer, não, você não deveria ter obtido um valor 20, está muito longe de 10. Correto, está longe de 10, mas é possível obter, e a probabilidade de obter esse valor é esta área aqui sob essa curva. Quer dizer, o valor 20 ou pior, né? A probabilidade de eu ter obtido o valor 20 ou pior é esta área sob a curva aqui. E isso é justamente o meu p-value. É a probabilidade de eu ter obtido os valores que eu vi, o valor que eu vi foi 20, quando a minha hipótese nula é verdadeira, que significa que mi realmente é 10. Se mi é 10, qual é a probabilidade de eu ter, por um acaso infeliz, ter obtido o valor 20 em vez de algo mais próximo de 10? A probabilidade é pequena. Então, aqui está a sua situação. Seus dados te deram 10 e você tem que perguntar, eu tenho mais apoio para H0 ou eu tenho mais apoio para HA? O apoio para H0 é o que a gente chama o p-value. O p-value é o apoio que eu tenho para H0. É a probabilidade pequenininha, neste caso aqui, de eu ter visto 20, quando na realidade a afirmação aqui é verdadeira, mi igual a 10. Então, neste caso, já que o p-value é muito pequeno, eu estaria rejeitando H0 e aceitando HA como muito mais provável. A significância estatística, que nós chamamos de alfa, é simplesmente o limiar a partir do qual eu julgo que eu tenho apoio para refutar uma certa estatística. Então, se alfa for igual a 5%, por exemplo, que a gente chama significância estatística alta, isso significa o seguinte: se o p-value que eu obtiver for menor do que alfa, eu vou rejeitar a hipótese nula, eu vou aceitar a hipótese alternativa. E a significância alfa igual a 1% é o que a gente chama de significância muito alta. Há duas formas um pouco diferentes do teste de significância. Um se chama o teste de 2 lados e o teste de 1 lado. O teste de 2 lados é usado quando a gente tem uma hipótese nula que diz que não há diferença, e a hipótese alternativa é que há diferença, seja para maior ou para menor. Então, no teste de 2 lados, você tem aqui a sua distribuição da estatística, por exemplo, a média, e você vai colocando aqui alfa sobre 2 de massa de probabilidade de cada lado, você vai fazer o seguinte: caso a sua amostra dê um resultado neste intervalo aqui, você vai aceitar H0. Não há diferença dentro da significância alfa. Se você obtiver dados aqui ou aqui para a média, você vai aceitar a hipótese alternativa, que é mais crível do que a hipótese nula. É mais crível com nível de significância alfa, digamos 5% de significância, achar que, neste caso, HA, a alternativa, é de que, de fato, há diferença. O teste de 1 lado é usado quando, em vez de dizer que a hipótese alternativa é que há diferença, você diz que é maior. Por exemplo, Mi1, eu posso ter Mi1 é maior do que Mi2, em vez de ser simplesmente diferente. Neste caso, você teria a sua distribuição da estatística aqui, você colocaria um ponto aqui com alfa de massa de probabilidade aqui, e se você obtiver um valor de média usando uma amostra, aqui você vai aceitar H0,
E aqui você vai rejeitar H0 e preferir a hipótese alternativa. Muito obrigado. Esqueci de dizer que há uma correspondência entre achar um intervalo de confiança e um teste de significância de dois lados. Se o seu intervalo de confiança contiver o parâmetro da sua hipótese nula, por exemplo, 1000 igual a 10, então é equivalente a aceitar a hipótese nula, caso contrário, a rejeitar a hipótese nula.